Nós jornalistas, mas também o povo brasileiro, às vezes tem muita pressa. Nessa questão que espanta o Brasil da corrupção, agora começa-se a exigir pressa do Supremo Tribunal Federal para julgar toda aquela maçaroca de 320 pedidos de abertura de inquérito, fala-se em 9.000 páginas, levantadas pelos procuradores, assessorados pelo senhor Janot, e aquela longa lista de políticos graduados e corruptos em nosso país. Mas um país civilizado tem que... E nós somos um país civilizado no plano da defesa do direito individual. Há que se respeitar o processo penal com todas as suas formas de garantia contra o exercício do poder. Quando foi apresentada a renovação do Código de Processo Penal brasileiro, ainda na época Vargas, 1941, um trabalho feito por Francisco Campos, é muito pouco lido, mas é muito bonito porque ele sintetizou toda a cultura jurídica dos nossos grandes juristas da época num documento chamado Exposição de Motivos, que está, inclusive, na internet hoje. O que se questionava era a criação do inquérito policial, que alguns entendiam desnecessário, porque tudo ia se reproduzir e se repetir depois na própria ação penal. É o que está acontecendo. O que o procurador Janot está pedindo? Abertura de um inquérito, onde se instaurará primeiro uma investigação. Concluído todo esse inquérito, aí é que será oferecida uma denúncia e se iniciará uma ação penal. E se dizia na época, portanto, em pleno ditadura Vargas, que o inquérito era desnecessário, exatamente porque tudo se reproduz. Nessa exposição de motivos, que é de setembro daquele ano de 41, na exposição de motivos, Francisco Campos esclarece bem essa questão. Ele escreve lá: há em favor do inquérito policial. Por que os que eram contra venceram? Dizia na exposição de motivos também, porque o Brasil é um país continental e um juiz de uma comarca às vezes tinha que caminhar 100 quilômetros para você ouvir pessoas. E o inquérito facilitava tudo isso, porque a instituição policial é bem maior que a posição individual de um juiz na causa. Então ele expõe lá: há em favor do inquérito policial, portanto, essa posição binária do processo, a investigação e depois a ação, há em favor do inquérito como instrução provisória, atendendo antecedendo a propositura da ação penal, um argumento dificilmente contestável. É ele uma garantia contra apressados e errôneos juízos, formados ainda quando persiste a trepidação moral causada pelo crime, ou antes que seja possível uma exata visão do conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e subjetivas, por mais perspicaz e circunspecta a autoridade que dirige a investigação inicial, quando ainda perdura o alarma provocado pelo crime, está sujeita a equívocos ou falsos juízos a priori, ou a sugestões tendenciosas. E depois, quando ele se refere ao final da sua exposição de motivos, que ele trata do espírito do Código, ele fala do que vem sendo ressaltado e de vários outros critérios adotados, se evidencia que este norteou-se no sentido de obter o equilíbrio entre o interesse social e a defesa individual. Isto é civilização. Entre o direito do Estado à punição dos criminosos e o direito do indivíduo às garantias e segurança de sua liberdade. Se ele não restringe
com as sistemáticas restrições ao poder público. Também não inspira o Código, entretanto, o espírito de um incondicional autoritarismo do Estado ou de uma sistemática prevenção contra os direitos e garantias individuais. É evidente que o Brasil está espantado com o extraordinário roubo que aconteceu na administração pública brasileira. Mas as instituições que nós temos preservam também o direito dos indivíduos contra o poder do Estado. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.